Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um treinamento. Eu vou falar um treinamento porque esse também é um trabalho de consultoria. E você vai receber gratuitamente agora como fazer uma apresentação impactante, ok? Então eu vou estar dividindo aqui uma tela para a gente poder seguir uma linha aqui, né, de conteúdos, de tópicos técnicos e espero que esse conteúdo possa ajudar nas suas próximas apresentações. Me chamo Rodrigo Miossi, sou engenheiro de produção, consultor, palestrante há mais de 12 anos e também faço pequenos treinamentos dentro da empresa. Inclusive, se você ou sua empresa está precisando de um treinamento, consultoria online, por favor, estou à disposição, ok? Logo na descrição do meu vídeo aqui, logo abaixo, onde você estiver vendo pelo celular ou pelo computador, você vai ver mais alguns links interessantes de cursos que eu tenho dentro do meu canal. Ok? O meu canal tem um trabalho de ser um facilitador de tudo que existe de teórico para você poder aplicar no prático. Então esse é meu trabalho, facilitar a sua vida profissional, ajudando você a crescer e chegar dentro daquele objetivo que você tanto almeja dentro da empresa. Então vamos lá? Vamos ao conteúdo? Então, o primeiro tópico eu quero mostrar aqui para você é o seguinte: como controlar a ansiedade. Né? Esse é um ponto muito importante para quem quer falar em público, quem quer ter aquela desenvoltura, né? Falar de forma fluida, bonita. Então, existe um treinamento. Um outro ponto, antes de eu começar esses tópicos, eu sou professor de teatro, sou ator profissional. Eu me formei em 2010, até cheguei a fazer uma participação na televisão. Porém, hoje eu utilizo todas essas técnicas de falar em público, de emoção, tudo isso eu utilizo dentro da oratória profissional. Ou seja, se eu tenho que transmitir um conhecimento através de um treinamento, a minha desenvoltura vem dentro das técnicas do teatro, que ajuda muito se você quer crescer nesse setor de palestras, eventos, ajuda muito. E eu quero passar para você aqui alguns conhecimentos técnicos de como você controlar a sua ansiedade. Então vamos aos pontos aqui que eu anotei para você poder acompanhar. Primeiro ponto, quando você domina o assunto em que você vai apresentar, você consegue falar de forma muito mais fluida e com segurança, ok? Aí vem o macete, aí vem a pegada, o segredo. Eu vou até dizer segredo porque eu demorei muitos anos para aprender esse detalhe. A questão é o seguinte: quando você está fazendo uma apresentação, conheça o conteúdo que você vai explicar. Porém, é interessante você conhecer além daquele conteúdo, ou seja, assuntos relacionados àquele conteúdo que por acaso possa ser uma dúvida de alguém que está assistindo a sua apresentação. Então, só um exemplo muito rápido aqui. Se você está fazendo uma apresentação sobre um projeto na empresa, indeterminado qual seja o segmento da empresa, e alguém faz uma pergunta um pouco técnica que não está ali, você não mencionou aquilo, mas esta dúvida tem total conexão com a sua apresentação. E aí, como que você faz? Você fala, olha, eu vou pesquisar. Às vezes sim, às vezes você pode utilizar desta articulação, né, do momento. Mas é interessante que você procure passar a informação para a pessoa. Então, a dica que eu utilizo, que eu oriento as pessoas há anos, eu utilizo essa dica, é: conheça além do que você está apresentando. Tenha um conhecimento, saiba de técnicas e de argumentos além do que você está apresentando naquele momento, naquela sala, naquele evento. Que isso vai fazer com que o pessoal, quem está assistindo a sua apresentação, tenha muito maior credibilidade no conteúdo que você está apresentando. Faça diversas apresentações de treino. O que é isso? Você pode estar apresentando para sua família, para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido, para quem você se sente mais à vontade. Ah, Rodrigo, eu tenho vergonha até de falar com a minha esposa, apresentar assim, nossa, eu fico nervoso. Então comece a praticar.
Comece a praticar, ok? Se você quer crescer dentro da empresa, a desenvoltura em falar com as pessoas, a ser um comunicador é muito importante, ajuda muito. Então, o que eu falo para você, treine, treine. Eu sou palestrante há muitos anos, porém, até hoje, eu ensaio minha apresentação. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com você hoje, eu fiz um treinamento antes. Eu simplesmente não confeccionei todo esse material e falei, bom, agora vai. E o botão gravar ali, eu cliquei no botão e vamos embora. Não, não fiz assim. Então, existe uma preparação, uma releitura, um ensaio. Qual o argumento que eu vou buscar em cima dessa frase, ok? Então, pratique isso. Como você também vai estar praticando exercício com a boca e a língua. Ok? Isso é um exercício de oratória, muito utilizado no teatro, na música também, e também muitos palestrantes utilizam dessa metodologia. Então eu vou dar 2 exercícios aqui para você. O primeiro exercício você vai fazer com os lábios, que é exatamente assim. Ok? É estranho, mas ajuda muito na desenvoltura da articulação das palavras. O segundo exercício, você vai pegar uma caneta e você vai colocar na boca. Dessa forma. E você vai tentar falar. É até estranho, mas esse é um exercício que quando você fizer esse exercício, você vai ver que a desenvoltura da sua boca, a articulação das palavras, elas vão sair de forma muito fluida. E quem precisa escutar vai escutar de forma clara e objetiva a sua oratória. Então, essa é uma dica que ajuda muito. Quanto você deve praticar? De repente venha essa dúvida. Até onde você achar necessário. Eu pratico até hoje. Ok? Então, isso é até um pré-aquecimento para você poder fazer a sua apresentação. Pegue isso como uma questão não só de exercício, mas uma questão de aquecimento. Ok? Conheça a opinião das pessoas. Então, nesse momento que você está fazendo a apresentação, pegue o feedback. Eu pegava muito feedback. Às vezes eu falava muito rápido. Às vezes eu falava muito tá. Eu tinha um vício no passado que eu falava muito tá, tá, tá no final de cada frase. E aí as pessoas me falavam, Rodrigo, olha, seu conteúdo é bacana, só que você fala muito tá. Então, dentro disso eu fui me corrigindo, concentrando, é um exercício. Não foi na próxima palestra que eu já, uau, detonei, fui 100%. Não, e até hoje, você que está me assistindo, de repente você vai falar, eu não gosto do jeito que o Rodrigo está falando, ok? Então pode acontecer, agradar gostos é uma coisa, seguir regras são outras, ok? Então preste atenção nesse detalhe. Regras existem, técnicas existem para serem aplicadas. Agora, se a pessoa gosta da sua oratória, do tom da sua voz ou como você está falando, aí já é um outro detalhe. Ok? Você tem que ver o seu limite. Se a pessoa está falando, fale mais grosso, mais encorpado, mas a sua voz não deixa chegar até esse tom, ou a sua voz não tem esse tom, não tem como você trabalhar, ok? Então, você precisa ter esse discernimento para poder entender aonde você consegue melhorar e aonde você não consegue melhorar. Vamos ao segundo tópico aqui, que é preparando você. Então, eu quero preparar você para que você tenha um conhecimento também em cima de você, da sua pessoa. E aqui vem o primeiro ponto, das suas roupas. Então, dependendo da apresentação que você vai fazer, seria interessante uma roupa adequada ou não? É você que vai avaliar. Eu não vou conseguir falar para você, é importante fazer com esta roupa, gravata, terno e tudo mais. Depende do nível da apresentação, que tipo de apresentação é dentro da empresa. Você vai apresentar para um grupo de pessoas que vão te julgar? É um TCC da faculdade? É um trabalho de conclusão de curso? Depende. Aí você tem que conversar com a própria instituição e ver qual é a roupa adequada ou estudar essa apresentação que você vai fazer. Ok? Então, segue essa dica aí. O tom de voz, caso não tenha microfone. Então, é o seguinte, se dentro da sua apresentação você puder utilizar dos recursos tecnológicos, é interessante. Um PowerPoint, uma luz,
um microfone com fio, sem fio. Eu gosto muito de microfone sem fio, tá? Eu estou até utilizando um aqui para você ter as mãos livres para poder articular. Agora, se você não tem microfone, eu já pulo para o próximo tópico aqui, ó. Eu estou até mostrando aqui na tela, ó. Para falar alto, fale pausadamente, ok? Para falar alto, fale pausadamente. Ou seja, quanto mais força você vai usar na voz para que as pessoas consigam te escutar dentro de uma sala grande, um ambiente um pouco mais amplo, é interessante que você fale alto. Para você falar alto e as pessoas conseguirem entender o que você está pronunciando, quanto mais pausado você falar, melhor é para você conseguir articular e gesticular cada palavra com a boca. Ok? A gente vai entrar num ponto aqui importante que é a musicalidade da voz. Respire no tempo certo. Isso é só prática, ok? É você praticando para você conseguir chegar nesse objetivo. O que é respirar no tempo certo? Eu vou dar um exemplo aqui, ok? Eu fazia isso, eu cometia isso há muitos anos atrás e hoje, através de técnicas e exercícios, eu não cometo mais esse erro. Então, o que é respirar no tempo certo? Já ouviu falar daquelas pessoas, ou já escutou as pessoas conversando com você, e aí elas vão falando até acabar o último ar que está no pulmão? Aí o tom de voz sai até diferente. Você entendeu? Então, tente manter um diafragma consistente, um tom consistente. E para você conseguir fazer isso, você vai colocar as duas mãos, dessa forma aqui, no seu abdômen. Vai contrair o seu abdômen, ok? Um pouquinho acima do umbigo. Tá bom? Sua mão aqui, ó, o seu umbigo vai estar aqui. Você coloca a mão um pouquinho para cima, contrai só um pouquinho, não muito, tá? Só um pouquinho. Você contrai o músculo da barriga contra a força da sua mão. Então você está fazendo uma leve pressão e você está enrijecendo o músculo da barriga. Quando você estiver nesse ponto, fale um texto, um parágrafo sem desafinar. Ou, por exemplo, sem fazer isso, eu vou imitar aqui agora, tá? Eu vou fazer um exemplo. E quando eu acabei de acordar pela manhã, eu acabei de sentir que estava com vontade. Deu para entender? Então, você tem que resistir à pressão da mão. Com o músculo da barriga, você vai começar a trabalhar o seu diafragma e a musculatura do seu abdômen. Isso vai fazer com que você tenha uma oratória consistente e num volume adequado, num tom adequado. E você vai começar a perceber quando você tem que pausar suas frases para que você consiga respirar mais ar e aí você continuar falando. É um treinamento, ok? Então isso daí ajuda muito. Eu utilizo muitas pessoas que explicam técnicas de oratória também falam desse ponto, ok? Afinal de contas, o conteúdo que eu estou te passando eu estudei antes, né? Então não tem como, ninguém nasceu sabendo, de algum lugar eu tirei esse conteúdo. Existe uma musicalidade na voz. Isso deixa a apresentação mais dinâmica. Eu vou fazer uma pequena frase aqui para você e você vai ver como, utilizando a musicalidade, fica muito mais fácil para você conseguir entender. Então vamos lá. A primeira frase é sem musicalidade. Hoje eu comprei um carro, o carro é muito bonito e eu consegui sair e dar uma volta em toda a cidade. O carro ele é muito confortável, muito potente e eu estou muito contente por ter ele hoje aqui na minha casa. Agora veja com musicalidade. Hoje eu comprei um carro muito legal. Esse carro eu aproveitei de dar uma volta em toda a cidade. E aí eu consegui trazer esse carro para casa. Ele é confortável, ele é muito amplo, dentro tem muito espaço. E eu estou muito feliz por tudo isso que aconteceu. Quando você utiliza dessas técnicas, você consegue captar a atenção do público. Aí vem uma pergunta, né? Mas Rodrigo, eu tenho que usar todas essas técnicas para fazer uma apresentação, uma simples apresentação de trabalho?
Necessariamente não. Eu só estou te passando quais são as técnicas verdadeiras de uma oratória, de como você fazer uma apresentação que engaje o pessoal. Eu tenho certeza que você já viu palestrante que você estava se segurando para não cair no sono, para não dormir. Já aconteceu isso comigo, eu acredito. Se você nunca aconteceu, parabéns, você sempre pegou palestrante com uma oratória muito boa. Mas existem, às vezes a pessoa é um grande profissional, mas infelizmente essa técnica da musicalidade deixa a desejar. E é essa técnica que faz com que as pessoas ficam fixadas, se engajam no seu conteúdo e querem saber mais. Então isso traz essa experiência para o telespectador, para a pessoa que está escutando você. Ok? E a postura correta? A postura correta depende, não existe um certo e um errado, existe o adequado e o inadequado. Eu vou falar dessa forma. Então, o braço ele tem que estar em 90 graus, ok? Então, quando você for apresentar, eu vou até me levantar um pouquinho aqui, ó, só para você ver. Então, você tem que se expressar sempre dessa forma. E aí, você nunca cruzar os dedos, ok? Os braços, nunca apresentar dessa forma. Tá certo? Então nunca fazer isso, nunca cruzar nem pés, nem braços, nem mãos, nem colocar uma mão sobre a outra assim, ok? Então o interessante é você ter uma articulação com os braços em 90 graus. Outra coisa também, não articular muito alto os braços, não deve fazer movimentos tão bruscos durante uma apresentação. Volto a dizer, não existe o certo adequado. De repente você está fazendo uma apresentação que exige uma dinâmica muito grande. Então, ok, foge um pouco disso que eu estou passando nesse momento. Okay? Então depende de apresentação para apresentação. E vamos para o último ponto desse treinamento aqui, desse conteúdo. Só um detalhe, se você está gostando, eu só vou pedir um detalhe. Deixa um like, se inscreve no canal. Se você não quiser deixar o like, só se inscreve no canal, isso me ajuda muito e vai ajudar com que esse conteúdo, que eu demorei anos para desenvolver, chegue para as pessoas que precisam ter resultados dentro da empresa, dentro da escola, da faculdade, ok? Então, se inscreve no canal que já me ajuda bastante. E vamos para o último tópico aqui. Prepare o conteúdo. O que é? É o material. O que você vai apresentar? Tudo bem, você já sabe, o seu conhecimento já está tudo aqui dentro, mas e aí? Você vai ter algo visual para apresentar para as pessoas? Então, se você tiver um material, se não for somente oratória, você utilizar de um material, procure iniciar sempre os tópicos que você acha interessante no início, aquele que é o início, que vai dar a abertura do seu conteúdo, o que você acha que vai estar no meio e o que você acha que vai ser o final, o fechamento dessa apresentação. Lembrando, não existe o certo ou o errado, mas existe o adequado e o inadequado. Às vezes você deu uma expectativa ao pessoal como se estivesse finalizando, mas não finalizou ainda. Ok? Então tome cuidado para não criar essa expectativa, porque às vezes fica cansativo. Aí você quebra a expectativa do pessoal, acaba ficando cansativo. Siga o roteiro. Então, o que é o roteiro? É engraçado, mas eu não vou apresentar para você um exemplo de uma apresentação de PowerPoint, porque cada empresa adequa um padrão. Cada universidade adequa um padrão. Para uma empresa, para um trabalho, adequa-se um padrão. Então, eu não consigo mostrar para você, olha, esse é um exemplo. Difícil, eu já tenho aqui, nossa, eu já passei por muitos exemplos de apresentações. Então, o que eu posso te orientar, se você vai fazer para uma entrevista de emprego, igual eu coloquei aqui, você tem que colocar adequado com você. Fale quem você é, o seu nome, suas experiências, se é uma apresentação, ok? Siga uma linha, início, meio e fim, conclua a sua apresentação dentro do roteiro que te deram. Rodrigo, você vai precisar fazer uma apresentação, você vai falar sobre você, o que você gosta de fazer, os seus conhecimentos, os seus projetos já desenvolvidos e por que a gente deve te contratar. É só um exemplo, tá? Eu só fiz um exemplo aqui. Como pode ter outras apresentações de outras formas para entrevista de emprego, com outros temas, com outro roteiro, ok?
Para projetos, a mesma coisa, e para relatórios, a mesma coisa. Ok? Então, esse é o ponto que você precisa analisar. Para projetos e relatórios, a apresentação de desempenho da empresa, né, a apresentação, de repente, a empresa já segue um padrão de PowerPoint, de ferramenta, qual seja a tecnologia que eles utilizam, já existe um padrão. Ou se não existe, aproveita agora criar um padrão que é bem interessante. Ok? Utilize da tecnologia, ou seja, se você tem um computador, se você tem algum microfone sem fio, leve sempre para a palestra, leve sempre para a apresentação, leve sempre para a universidade. Sabe por quê? Por experiência própria. Eu já tive lugares que eu fui apresentar um conteúdo e as pessoas já me falaram assim, não, Rodrigo, fica tranquilo que temos todo o material aqui de suporte, tranquilo. E eu não levei. Não levei confiando no material da instituição. Infelizmente falhou, teve coisas que não funcionou e o microfone não funcionou. Então eu precisei me virar com a minha voz. Então, se você tem alguma tecnologia, computador, a dica que eu deixo, leve com você. Ok? Se você pode, leve com você, deixa ali de reserva. Deu algum problema? Tá lá. Outra coisa, eu já preparei o PowerPoint no meu computador, só que o PowerPoint que estava no computador da pessoa era muito velho, muito antigo. Da instituição, eu falo da pessoa da instituição, né, do técnico que me esperava. Então, quando eu colocava algo em uma cor, aparecia em outra. Olha só, eu já fui fazer apresentação em empresas que quando eu fui fazer, o fundo ficou escuro e as letras ficaram escuras. A descrição, os tópicos ficaram escuros. Imagina fazer uma apresentação dessa. Eu dei uma quebrada no gelo ali com o pessoal, quebrou meu gelo automaticamente, e aí a apresentação seguiu e deu tudo certo. Mas é uma dica que eu dou. Leve seu computador, leve seu microfone. Se você tem qualquer material que vai te auxiliar, leve. Apresentação, por exemplo, o PowerPoint será somente seu material de apoio. Eu acho que você que está assistindo esse vídeo já viu apresentações que tem aquele texto enorme. Lembrando, não existe o certo ou errado. De repente, o padrão daquela instituição, o padrão daquele trabalho, o padrão dessa apresentação exige textos na apresentação. O que eu aconselho você é não fique lendo os textos, porque uma leitura dinâmica é mais fácil você mandar por e-mail para quem vai te avaliar e a pessoa lê. Agora, se você usa a apresentação como um suporte para você pegar tópicos e refrescar a mente, mais ou menos o que eu estou fazendo aqui com você. Essa é a técnica adequada, ok? Leia um tópico, use tópicos como um apoio para você seguir uma linha e aí você dá sequência no conteúdo. Mesmo porque é interessante quando você lê e você está observando o professor, a pessoa que está explicando, a mesma forma que eu estou fazendo aqui, ok? Então, e eu dei o PowerPoint como praticamente o padrão que as empresas utilizam, mas de repente você está assistindo esse vídeo, você usa outros aplicativos, outras tecnologias para fazer essa apresentação, ok? Então é isso, agradeço a sua atenção e até o próximo conteúdo.